nós vamos nos tornar algo à medida que nós nos comprometemos em ser aquilo. Então nós vamos falar sobre compromisso, sobre coisas que o Espírito Santo coloca no nosso coração, que somente Ele testifica disso dentro de nós. Há muito tempo, ou algumas ceias atrás, eu já olhava para esse texto com muita vontade de falar sobre ele, mas fomos indo, e tivemos a última que nós falamos sobre eis o homem, aquela célebre frase. Nós tivemos algumas ceias maravilhosas esse ano, das nossas placas, que cada um tem as placas. Espero que muitos já tenham trocado o que estava escrito. Foi esse um dos propósitos que nós lançamos. E hoje nós vamos falar de um homem que olhou para a sua vida, ou para o que restava da sua vida, e firmou um compromisso. E ele firmou um compromisso diante da cruz, onde muitas coisas que valiam ou tinham sentido na vida dele deixaram de ter. É como se nós, em algum momento na nossa vida, retirássemos ou congelássemos uma fração de tempo, como uma fotografia, que está no congelado de um segundo, de um instante na nossa vida. Hoje de manhã, antes de meditar sobre esse texto, tinha uma foto da minha esposa em cima da mesa lá, e eu comecei a olhar para aquela foto e olhar o que estava atrás, e isso veio na minha cabeça, que a fotografia, ela é como se nós tirássemos, roubássemos do tempo uma parte dele e congelássemos. E esse personagem que nós vamos falar hoje, no texto que está descrito aqui, é como se ele, diante do tempo, ele congelasse uma parte e aquilo mudasse substancialmente a vida dele. Houvesse diante daquela cena, daquilo que ele estava vendo, daquilo que ele estava vivendo interiormente, algo que substancialmente movesse o interior dele. E quando nós vivemos uma vida espiritual, uma conexão com Cristo, nós não podemos nunca, jamais perder isso de vista. Nós temos que uma tarefa, um desafio de mudarmos substancialmente, a todo tempo, amadurecermos a nossa vida. E tudo que aquele homem ouviu até aquele momento fez sentido. E me trouxe muita paz ao coração, porque me fez refletir de que quando o solo muda, a semente germina. Eu queria que você abrisse comigo em João capítulo 19. João 19. Vamos entender como o Evangelho gerou um compromisso novo na vida de José de Arimateia. Arimateia não era sobrenome, era cidade onde ele vinha, como Paulo de Tarso. Era um costume as pessoas às vezes serem associadas ao lugar onde elas vinham. Todos estão com a sua Bíblia aberta em João capítulo 19. Versículo, eu falei não, 38. João 19, 38. Podemos fazer a leitura, irmãos? Depois disso o quê? O que tinha acontecido? A morte? Isso. Depois disso, José de Arimateia,
que era discípulo de Jesus, mas tem discípulos ocultos? Acho que tem. Acho que tem. Por temer os judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Com a permissão de Pilatos, ele foi e tirou o corpo de Jesus. Foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. 100 libras dá em torno de 45 quilos, para ilustrar um pouco mais. Tomaram o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis de linho, com as especiarias com o que os judeus costumavam fazer na preparação para o sepultamento. No lugar em que Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, no qual ninguém havia sido posto, porque o sepulcro ficava perto, e por causa da preparação dos judeus puseram ali o corpo de Jesus. Até aqui, irmãos, amém? Queria que os irmãos emprestassem toda a atenção para nós entrarmos no texto e fazermos uma linda viagem espiritual. Se a gente lê o texto na forma nua e crua, simples, parece que foi muito fácil. José de Arimateia ia até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Talvez algumas pessoas olhem para a vida de vocês, ou mais precisamente na vida de uma irmã aqui, achando que a vida dela é fácil. E eu quero abrir essa palavra dizendo para essa irmã que Deus colocou no coração, que Deus conhece as suas lutas. Deus sabe que não tem sido fácil, mas que hoje Deus tem tomado a tua causa e te enchido de ousadia, para que você saia desse lugar com um novo propósito, uma nova disposição. Porque se nós formos ler o livro, o texto na forma que nós lemos, isso que sobe ao nosso coração. A impressão que nos dá é essa, de que foi muito fácil. Mas nós vamos agora espiritualmente ver e compreender que não foi. Tinha muita coisa, o clima era muito pesado, a atmosfera naquele lugar era de muita opressão. E José de Arimateia, como diz o texto, ainda não havia sido, ou não tinha se mostrado discípulo. Então muitas coisas ali transpareciam ou aumentavam na dimensão de dificuldade. Eu quero abrir dizendo para você que Jesus mudou a vida de José de Arimateia, mas a morte de Jesus mudou abruptamente, drasticamente o ministério, a vida espiritual dele. E eu quero fazer uma pergunta aos irmãos: o que talvez ainda esteja faltando para você ter a tua vida espiritual elevada, modificada, transformada numa crescente? O que hoje está ainda, ou que ainda você precisa ver, para que a tua vida espiritual mude de patamar? Porque aquele homem secretamente queria ouvir de Jesus, aprender com Jesus, mas saía do lugar onde ele estava com Jesus e permanecia do mesmo jeito. Era como se as pessoas que encontrassem com ele nos outros lugares não tivessem percebido que o Evangelho, que os valores do reino já tinham entrado no coração dele. Olha que vida difícil desse homem. Olha que duplicidade de vida. Durante um tempo esse homem acumulou e viveu. Às vezes a gente olha para esse exemplo e acha uma semelhança. Porque na presença de Jesus nós nos comportamos, nos deleitamos
mais ou menos volta ou entra numa dimensão comum. E esse homem foi convivendo com isso durante um tempo. Esse homem e aquele que estava com ele, que 3 anos atrás tinha ido visitá-lo também ocultamente. Uma coisa importante para nós nessa ceia, o Espírito quer tratar conosco. A nossa vida, ela é como uma roda gigante. Um dia nós estamos lá em cima, e um dia nós descemos. A vida nos propicia e nos leva muitas vezes a inversões de situações. Ou seja, muitos daqueles que seguiram Jesus abertamente, declaradamente, neste dia estavam ocultos. E aqueles que seguiam, esses dois narrados aqui, seguiam Jesus secretamente, ocultamente, naquele dia, no dia mais difícil, se mostrar. Eu creio que o Espírito Santo hoje está movendo corações para que no dia da angústia, no dia da dificuldade, no dia que você mais vai sentir uma dor e um peso, Deus vai te encher de uma ousadia, e aí você vai se mostrar. O teu potencial espiritual, aquilo que você ouviu da parte de Jesus, aquilo que Deus tem semeado no teu coração, vai florescer, vai aflorar, vai germinar. Por isso que nós nos reunimos aqui no dia de ceia, irmãos, para que o melhor de nós possa ser trazido. O melhor de José de Arimateia saiu naquele momento, diante da cruz, depois que os homens transpassaram o corpo, depois que ele olhou para um lado e olhou para o outro e falou: não, o corpo desse homem não vai ser depositado ao céu aberto para as aves comerem. É como, irmãos, nós aqui, nesse momento, que nós estamos juntos aqui em comunhão, sentíssemos o que José de Arimateia sentiu. Falou: não, está comigo. Ele não vai para o vale, onde todos os corpos são jogados para as aves comerem. É como se o sinédrio, a importância, a posição, a reputação, o dinheiro, tudo deixasse de existir. Eu queria que nós agora vivêssemos essa comunhão espiritual, onde todos os nossos problemas, de alguma forma, as nossas preocupações, deixassem por um instante, como a fotografia que eu falei na abertura, o congelar no tempo de um instante, deixasse de existir, e nós pudéssemos aqui celebrar o corpo de Cristo, tomarmos o corpo de Cristo para nós hoje, nessa noite. Nós abraçarmos o corpo de Cristo, como aqueles 2 homens ousadamente falaram: é meu, não vão levar. É como se nós hoje não nos importássemos com outra coisa, senão a nossa vida com Jesus, porque isso faz todo sentido. Deixa eu dizer uma verdade espiritual para você. Só quem pode requerer o corpo de Cristo é discípulo. Só discípulo pode requerer o corpo de Cristo, irmãos. E ali estavam 2 discípulos, que ainda, até esse texto, estavam ocultos, mas deixaram de ser ocultos. Se encheram de um novo comprometimento. Nós hoje como igreja, irmãos, eu quero selar isso em nome de Jesus. Nós vamos hoje selar um novo comprometimento com a palavra de Deus e com o Senhor Jesus. Diante da mesa, diante do pão, do corpo e do sangue. Porque o Evangelho, ele é compromisso. Jesus, quando chegava às pessoas e sentia da parte delas o interesse, uma inclinação espiritual, Jesus dizia o quê? Larga isso, deixa tudo isso e segue-me. Segue-me é símbolo de compromisso. Nós precisamos hoje, irmãos, estabelecer na nossa vida o mínimo de comprometimento com a cruz, com a mensagem da cruz. E aqui estão 2 homens que tudo aquilo que eles tinham ouvido até aquele dia, todos
dos ensinamentos que José de Arimateia devia estar ouvindo na casa de Simão, ou na casa de algum outro irmão que estava em oculto, e que Jesus também atendia, ia até lá, ia falar do reino de Deus, do Evangelho, do novo nascimento, das coisas importantes, das coisas substanciais, e tudo aquilo aquele homem guardou no coração. Eu quero dizer algo para você, irmãos, que nós estamos lançando muitas sementes, e se o solo mudar, nós vamos ver pessoas frutificarem no Evangelho. Nós não sabemos o tempo. Talvez José de Arimateia convivia com isso 1, 2 anos. Nicodemos há 3 anos acompanhando Jesus, buscando saber de Jesus, o que Jesus tinha feito. Tinha ressuscitado Lázaro, que tinha curado um homem que estava há 38 anos no tanque chamado Betesda. Talvez Nicodemos ouvia as notícias e aquilo ardia o coração dele, irmãos. O Evangelho muitas vezes ele faz arder o nosso coração, mas nós não conseguimos dar ainda a tenacidade que ele precisa na nossa vida. É como se nós ainda não dessemos o espaço que o Evangelho precisa para fazer com que nós cresçamos espiritualmente. Uma coisa importante que eu quero que você saia daqui hoje: quando a fé suscitou, quando nada mais tomou lugar senão a ousadia, quando José de Arimateia colocou no coração que ele devia seguir com Jesus, que Jesus era o sentido da vida dele, quando ele não se importou quem estava vendo, o que ia acontecer depois, o que vai acontecer amanhã na tua vida, daqui a uma semana, e ele se encheu de uma disposição e de uma fé e foi procurar um homem chamado Pilatos. Deixa eu dizer para irmãos e irmãs que estão aqui, em nome do Senhor Jesus, aquilo que nós vamos semear hoje vai fazer com que você enfrente os Pilatos da tua vida de uma forma ousada, onde nada vai poder resistir, e você vai vencer os Pilatos que ainda acompanham você, que colocam receio no teu coração, que às vezes te inibem, ou que façam com que você não viva uma fé verdadeira, porque a fé para José aqui significava enfrentar a maior autoridade. Olha como esse homem começou na fé. Às vezes a gente começa pelo caminho mais fácil, mas os grandes homens que Deus quer levantar vão olhar os grandes desafios como oportunidades. Eu creio que Deus está levantando pessoas aqui. Eu creio que Deus está enchendo corações aqui de uma nova disposição, de uma nova fé. Pilatos estava há quase 24 horas vivendo aquele problema. Crucifica, manda matar, solta, cria uma disposição, tendo um mecanismo para soltar, livrar e nada por certo. Imagina, depois de toda essa maratona, ainda alguém adentrar. Talvez ele estava próximo a descansar, e entra um homem. E o mesmo texto em Marcos fala que José de Arimateia entrou e pediu ousadamente o pão. Talvez hoje seja a noite de discípulos de Jesus aqui terem uma atitude de ousadia e requerer espiritualmente coisas que estão separadas ou preparadas para a tua vida, meu irmão. Talvez nessa noite eu estou falando com pessoas que estão de posse de lençóis de linho, que significam a pureza, diante do corpo de Jesus, para abraçar o corpo de Jesus e requerer de Deus aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Para cada um de nós. É como se José de Arimateia tivesse tido um encontro com ele mesmo, como se ele tivesse
refletindo o que é real e o que é realidade, o que realmente é importante e o que não tem sentido nenhum. É como se eu e você hoje aqui tivéssemos para tomar algumas decisões na nossa vida. E essas decisões passam por uma série de avaliações. O nosso lado natural puxa para o comodismo, para nós continuarmos em oculto, vivendo uma vida café com leite. Mas é um chamado espiritual, algo que arde no teu coração, que você fala, não posso perder mais um segundo. Ou é hoje que eu tomo essa decisão, que eu assumo esses posicionamentos, que eu me comprometo com algo, ou nunca mais. Porque eu já estou cansado de ouvir o pastor falar que eu preciso tomar uma posição. Eu não consigo. Hoje, espiritualmente, há uma cruz na nossa frente, há um corpo, do qual eu posso tomar um lençol. E o corpo que simboliza o amor, o lençol que simboliza a pureza. E os dois homens do Sinédrio, que simbolizam a religião, se dobrando, se curvando à graça. E nós nos despojarmos de hoje de qualquer religiosidade e abraçarmos o corpo de Jesus. José de Arimateia abraçou, irmãos. Eu fico imaginando os outros demais do Sinédrio que estavam lá, os fariseus, olhando de repente aquele homem se aproximar da cruz com o lençol, e um outro homem com 45 quilos carregando, um homem que 3 anos atrás estava cheio de dúvidas de quem era Jesus, e procurou ele à noite num lugar escuro, numa vila qualquer, para não ser visto. Isso é eu e você, irmãos, quando nós não temos ainda coragem de tomarmos decisões, de assumirmos posicionamento. E Nicodemos um dia foi levando dúvidas, e 3 anos depois foi levando mirra, que é o símbolo do sofrimento. A dor de Nicodemos de ter vivido próximo de Jesus, o tempo que ele teve para viver. Talvez eu e você hoje olhamos para nós e falamos assim, quanto tempo eu tenho perdido de não ter dedicado mais tempo à essência, a estar com Cristo, a viver o Evangelho de uma forma nova. José de Arimateia é feito a mesma reflexão. Quanto tempo nós perdemos? E 3 anos se passaram, e a vida passa assim, irmãos. Daqui a pouco nós estamos aqui chorando de leite derramado. Quantos acontecimentos precisam fazer com que a gente pare e pense? Porque nós devemos ter atenção para nós não nos tornarmos discípulos que só se mostram no momento das perdas. Para José de Arimateia isso teve sentido, mas para nós não tem. Somos aqueles que, quando perdemos dinheiro, pessoas, ou perdemos alguma coisa que nos tem apreço, que nós temos, aí nós nos mostramos discípulos. Começamos a orar mais, buscar mais, estar mais na casa de Deus, aí fazemos todo esse processo. E a coisa não se equilibra em nós. Discípulos que só se mostram nas horas das perdas. Fico imaginando quantas vezes Jesus olhou para José de Arimateia, e aquele último olhar que ele deu na noite antes de ser morto, quando ele estava sendo exposto diante de todo o Sinédrio. E a Bíblia permite eu imaginar Jesus para Nicodemos e José de Arimateia, sabendo que aqueles homens já tinham o reino de Deus dentro deles. E Jesus olhando para mim e para você hoje, como se ele estivesse perguntando, você não vai fazer nada? Você não vai mover uma palha? Eu fico imaginando Jesus pregado no madeiro, me olhando
para mim e para você e falar: você podia ter feito tanta coisa, você deixou passar. Você vai deixar para me amar depois que eu morrer? Você vai deixar para fazer as coisas depois que você perder outras tantas? Faz agora. Ouse agora. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Nós vamos vencer Pilatos juntos e tudo aquilo que se opor a essa decisão, irmãos. Porque nada é maior do que o propósito. Porque aquilo que Deus colocou no coração de José de Arimateia, nem Pilatos, nada poderia impedir. Porque estava escrito que Jesus ia ser depositado ou morto com os ricos, e o seu corpo não iria conhecer corrupção. E ele quis usar a vida de José de Arimateia para registrar para nós, porque uma parte da nossa história, ela tem um momento certo para nós nos manifestarmos, nos posicionarmos. O Espírito Santo está aqui, eu estou sentindo a presença dele. Porque tem pessoas aqui que hoje estão precisando se levantar diante de muitas situações, tomar de um linho branco, o símbolo da pureza, da santidade, e abraçar o corpo de Jesus, tirar ele da cruz com todo cuidado, amando Jesus. José de Arimateia amou mais Jesus morto do que ele vivo. Você vai amar o Evangelho e as causas do Evangelho depois do que, meu irmão? Você vai deixar para fazer as coisas que Deus tem colocado no teu coração depois do que? Porque hoje eu chamo uma igreja que pode se tornar forte se ela se comprometer em ser forte, ou ela continuar sendo vulnerável se comprometer a ser assim. José de Arimateia se comprometeu com Jesus ali em oração, talvez nos últimos suspiros, e falou: mestre, eu falhei até hoje, mas agora não, eu estou pronto. Talvez hoje você venha aqui e o teu sentimento seja este: eu tenho falhado, eu falei até hoje, até agora, mas essa palavra sem ver com nenhuma fé. Eu quero modificar o meu relacionamento, eu quero tomar desse corpo e abraçar esse corpo, eu quero mostrar o meu amor a Jesus de uma maneira que talvez eu nunca mais expresse. Talvez Jesus dizendo: Senhor meu, por que me desamparaste? Um pouquinho antes de dizer que estava consumado, Ele tem olhado para aqueles dois. Ele tem olhado para Nicodemos. Nicodemos, você nasceu de novo. Então mostra. José de Arimateia, você que serve em oculto, mas o reino de Deus está dentro de você. Mostra. Porque o tempo de se manter oculto acabou. Ou você vive o Evangelho, não vive nada. Ou você toma para si a minha palavra. Nós olhamos para a nossa vida hoje, irmãos, não só espiritual, tudo aquilo que a gente tem empreendido, as nossas lutas, as nossas necessidades, onde esse texto entra dentro de você? Como você faz esse texto caber no teu coração? Que tipo de discípulo você quer se tornar? Aquele que abertamente declara Jesus, mas ocultamente não expressa Jesus? Ou aquele que ocultamente segue Jesus, mas internamente ama Cristo, a ponto de falar: não, a minha hora chegou.
Porque aqui nós estamos diante de dois tipos de seguidores. Jesus está dizendo para homens e mulheres aqui: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga. Porque uma coisa é você ter autorização para tirar o corpo, outra coisa é você ir lá e tirar. Uma coisa é quando nós temos a liberação para fazer, mas daí a nós fazermos tem uma distância. Muitos de nós aqui por fé já tem a liberação, tem posse, tem algo dado por Deus, mas não se apropria. José de Arimateia foi pedir o corpo, mas para quê? Para tomar o corpo. Você tem pedido coisas a Deus, você tem orado a Deus para que Deus faça coisas, e elas já estão liberadas, a flecha já foi lançada pela janela do Oriente, mas você não vai, você não fere a terra, não adianta, as coisas não acontecem. Caminhando para nós encerrarmos, depois que José e Nicodemos tiraram o corpo, sobrou a cruz. Depois que nós tiramos o corpo, a cruz está lá. O que significa a cruz, irmãos? A causa significa o próprio Evangelho. Não adianta nós tomarmos o corpo se nós não tomarmos a causa. A cruz continha o sangue escorrido, que era a expressão do amor de Deus. E nós hoje vamos tomar do corpo e do sangue, e nós vamos deixar a cruz, e nós vamos tomar da nossa cruz também. O Espírito Santo está falando com homens aqui. O Espírito Santo está falando com um irmão aqui, que é chegada a tua hora, de você tomar um posicionamento, de você ir até Pilatos, de você enfrentar aquilo que te intimida e assumir o teu posicionamento, porque a tua hora chegou. Tem uma irmã que Deus está falando aqui: olha, eu sei que a tua vida não é fácil, eu quero repetir, mas Deus está mudando a vida de uma irmã aqui. Está mudando a tua sorte, porque as pessoas têm olhado para você e achado que é fácil, como foi a chegada de Nicodemos e Arimateia até Pilatos, mas não foi fácil. O Espírito Santo está te enchendo de coragem e ousadia para você tomar a decisão que você precisa tomar. Eu queria louvar a Deus. Eu queria pedir para que nós agora, antes de orarmos pelo pão e pelo sangue, nós nos colocássemos um pouquinho de forma de pé para a gente orar a Deus.